Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1026. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 17 horas e 26 minutos da terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado. Menos tarifado do que antes, mas ainda tarifado. E preocupado, muito preocupado, o professor Bagdadi fica trazendo aqui para nós preocupações cotidianas sobre o cenário internacional. E temos também Daniel Souza, aqui esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais um bate-papo. Um prazer estar aqui para esse bate-papo 1026. Sejam todos muito bem-vindos. É de fato uma honra, né, ter todo mundo aqui com a gente, Daniel. Aliás, nesse momento, a gente já falou sobre isso no dia de ontem, né, que a gente está completando 4 anos dessa fase do Petit Jornal, em que a gente começou a gravar todos os dias, e a gente só chegou aqui, né, no sentido de criar essa quantidade de conteúdo, né, ter a audiência que a gente tem, pela companhia de vocês. Então a gente agradece muito, né, de maneira muito sincera, a presença de todos vocês. Daniel Souza, eu queria começar o nosso episódio de hoje falando sobre um estudo que saiu, um relatório do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, sediado em Londres, que fala sobre gastos militares. E o relatório, Daniel, ele fala sobre os gastos militares do ano de 2025. O que esse relatório traz, Daniel, é que no ano passado nós tivemos uma leve queda nos gastos militares dos Estados Unidos. Isso já estava previsto, inclusive o Trump, a gente já trouxe isso aqui no Petit Jornal, ele já anunciou para o próximo ano, ou seja, para esse ano agora de 2026, um aumento expressivo dos gastos militares, ultrapassando inclusive pela primeira vez a casa de $1 trilhão. Essa é a promessa dele para 2026. No ano de 2025, no entanto, os Estados Unidos tiveram uma queda na casa de 5% dos seus gastos militares, mas ainda assim os gastos globais cresceram 2,5% em termos reais e alcançaram, portanto, no total, 2,63 trilhões de dólares. Só para a gente ter uma noção, os Estados Unidos estão perto de $1 trilhão. O gasto total foi de 2,63 trilhão. O que mantém os Estados Unidos disparados, mesmo tendo essa pequena queda aí nos gastos no ano passado, Daniel, se mantém disparados como o país que mais gasta com armas, né, com defesa, de uma forma geral, manutenção de soldados, né, os gastos militares todos ao longo do ano de 2025, e a tendência é que no ano de 2026 essa diferença ela aumente ainda mais. Outro fato que chama atenção, Daniel, nesse relatório, talvez seja o ponto alto desse relatório, são os gastos militares da Europa. Só no ano de 2025, os países europeus tiveram uma alta de 12,7% nos seus gastos militares totais. É um aumento muito expressivo, Daniel. A gente está falando sobre um aumento que é muito, mas muito acima do crescimento econômico da Europa, de uma forma geral, que não apenas da União Europeia, né, mas a Europa, de uma forma geral, não cresceu nem perto disso e teve uma alta de 12,7%. Só para a gente ter uma ideia da comparação, Daniel, em 2022, a União Europeia era responsável por 17% dos gastos militares globais. 17%. Agora, no ano de 2025, esse número subiu para 21,4%. Então, de 2022 para 2025, os gastos militares da União Europeia passaram de 17% do total global para 21,4% do total. Óbvio, Daniel, que isso está muito relacionado com a Rússia invadindo a Ucrânia, por isso que o marco aqui é 2022. Né? Em fevereiro de 2022, aliás, exatamente 4 anos atrás, a Rússia iniciou a sua última invasão à Ucrânia. Naturalmente, a Europa ficou muito preocupada com isso e aumentou seus gastos militares. E a gente ainda teve no bojo, né, no meio disso tudo, Donald Trump dizendo: Europa, se vira aí, não vou em seu socorro, você que tem que aumentar os gastos militares. Não surpreende ninguém, Daniel, que quem aumentou mais os gastos militares dentro da Europa tenha sido a Alemanha.
A Alemanha aumentou de 88 bilhões em 2024, bilhões de dólares em 2024, seus gastos militares, para 107,3. São quase 20 bilhões de dólares a mais de 2024 para 2025. Então, é um aumento muito expressivo e me parece que essa é uma tendência da Europa ao longo dos próximos anos. A gente está falando sobre uma Europa que tem dificuldade de crescer economicamente, mas se vê, de uma certa maneira, forçada a gastar mais com exército, com armas, que não necessariamente é uma estrutura plenamente produtiva. Claro que mexe com a economia, mas não vai estimular tantos setores econômicos quanto outros investimentos que esses países poderiam fazer. E outro dado, Daniel, que eu queria inclusive sua ajuda para analisar, é que quando a gente pega os gastos militares de China e Rússia somados, pela primeira vez, a soma dos dois ultrapassa o gasto militar dos Estados Unidos se a gente leva em consideração a paridade do poder de compra. Em termos nominais, eles ficam muito abaixo, muito abaixo. Os Estados Unidos estão chegando ali a $1 trilhão, quase $1 trilhão. Se você somar ali China e Rússia, vai dar na casa ali de 430 bilhões, não chega nem na metade. Mas quando a gente coloca a paridade do poder de compra, pela primeira vez, a soma dos gastos militares de China e Rússia ultrapassa os gastos militares, por paridade de poder de compra também, dos Estados Unidos. O que isso quer dizer, Daniel? Quando a gente fala sobre paridade de poder de compra, como é que a gente pode explicar essa variável? A paridade do poder de compra, Tanguy, na prática, leva em consideração o custo de vida entre países. É diferente da taxa de câmbio nominal, né, que é aquela taxa de câmbio que é praticada no dia a dia dos mercados financeiros internacionais. Consequentemente, você considera que, na prática, ao utilizar a paridade do poder de compra, você está respeitando a realidade daquele país e compreendendo um pouco melhor o que significa aquilo em termos da capacidade de investimento, da capacidade de compra, da capacidade de consumo. É apenas um indicador para tentar metrificar e compreender melhor como é que aquele país está priorizando esse tipo de despesa. É óbvio que no mundo real, como você colocou, os gastos são em termos nominais, e os gastos em termos nominais dos Estados Unidos acabam sendo imensamente superiores aos gastos nominais em defesa da Rússia e da China. Mas China e Rússia estão fazendo um esforço proporcionalmente maior e estão priorizando proporcionalmente mais os gastos em defesa do que os Estados Unidos, porque pela paridade do poder de compra, levando em consideração o custo de vida local, você já tem gastos em defesa nesses dois países comparáveis ao dos Estados Unidos. É apenas um indicador para a gente entender um pouco o tamanho do esforço, mas em termos nominais, que no final do dia é o que interessa, porque no mercado internacional é o valor em termos nominais que permite a você fazer determinados investimentos, a distância ainda é bastante significativa. E uma última informação, Daniel, que eu acho importante aqui, a Rússia, no último ano, ela manteve seus gastos militares mais ou menos estáveis e na casa de 7,3% do PIB. Eu estou falando isso basicamente para a gente conseguir fazer uma comparação. A Ucrânia gastou no ano passado 21,2% do PIB com defesa. Então a gente vê que a Rússia está gastando, em termos, claro, de percentual do PIB, 1/3 do que a Ucrânia está gastando. A Ucrânia gastou no ano passado 21,3%. E, aliás, os Estados Unidos estão demandando que a OTAN chegue a 5% do PIB com gastos em defesa, mas os Estados Unidos mesmo estão na casa de 3%. Já chegaram a 3,3%. No ano passado, Daniel, desceram para 3% do PIB, mais uma vez, sempre lembrando que para o ano que vem, esse gasto ele deve passar por um aumento significativo, ultrapassando a casa de $1 trilhão, Daniel. Aliás, Tanguy, falando ainda em gastos militares, a gente sabe que um país que está focado em aumentar os seus investimentos em defesa é o Japão. E diante justamente desse novo momento que o Japão está vivendo e também da renovação das tensões que o Japão tem tido com a China ampliou restrições comerciais contra o Japão. Você tem uma nova proibição de exportações de itens de dupla utilização, civil e militar, para 20 empresas e instituições japonesas. Você tem subsidiárias da Mitsubishi sendo impactadas, você tem a Academia Nacional de Defesa do Japão, a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, entre outras empresas e entidades. São 20 no total,
colocadas sob monitoramento. Na prática, Pequim considera que essa medida visa conter a remilitarização e também possíveis ambições nucleares do Japão no que diz respeito, obviamente, a armamentos. A gente sabe que o Japão tem ali um histórico de atuação nuclear, mas para fins pacíficos. Lembro aos nossos amigos e amigas que a tensão aumentou bastante, a tensão entre os dois países, depois que a Takaichi, a primeira-ministra japonesa, sugeriu que o Japão poderia intervir caso a China atacasse Taiwan. Na prática, a primeira-ministra japonesa está muito focada em buscar uma aproximação em relação aos Estados Unidos. Aliás, essa aproximação foi reforçada essa semana, essa tentativa de reaproximação, com o governo japonês dizendo com todas as letras que, apesar da decisão da Suprema Corte em relação às tarifas, nada muda. O Japão continua absolutamente apalavrado com os Estados Unidos no que diz respeito ao acordo comercial e também no que diz respeito a novos investimentos a serem realizados em território americano. Lembrando que o Japão é um daqueles países que acabou sendo prejudicado, porque tinha celebrado um acordo comercial com os Estados Unidos e veio a Suprema Corte dizendo que as tarifas que estavam sendo praticadas pelo governo americano eram ilegais. Na prática, então, a gente está falando de uma China que está tentando, de alguma forma, conter o rearmamento japonês, porque nós sabemos que o histórico de um rearmamento japonês para a China não é dos melhores e existe ali uma inimizade latente, um tensionamento crescente entre esses dois países naquela região. Vamos acompanhar, Tanguy, mas eu acho que entra muito dentro dessa pauta anterior que você descreveu, o aumento dos gastos com defesa. Muitos países, ao mesmo tempo, aumentando seus gastos em defesa, acabam tornando o mundo um lugar mais inseguro. Está todo mundo buscando mais segurança, está todo mundo gastando mais dinheiro buscando segurança, mas coletivamente o mundo está muito mais inseguro do que estava até bem pouco tempo atrás. É o famoso dilema de segurança, né, Daniel? Você busca segurança e, no fim das contas, você se torna mais inseguro. Aliás, né, os paralelos a eles são meio assustadores. Claro que as posições mudaram dramaticamente, ainda bem, mas é China e Japão cada vez com mais tensões, os Estados Unidos, né, como maior potência indiscutível, mas aumentando gastos militares, né, pelo menos essa projeção para o próximo ano, e uma tensão entre Rússia e Alemanha, né, dois países que também estão se armando bastante. Esse é um cenário, Daniel, que a gente vem chamando atenção muito em palestras, né, em eventos, que é a desglobalização, né? O mundo está se tornando cada vez mais hostil, né, a movimentações, a uma certa liberdade de navegação do ponto de vista comercial, às organizações internacionais. E você que está ouvindo a gente tem um antídoto para isso, para você conseguir navegar por aí sem grandes restrições, que é ter a NordVPN do seu lado. Você pode ter com a NordVPN, você pode escolher até 8.300 servidores em 127 países para você navegar pela internet com uma liberdade maior, tendo a garantia da sua privacidade, tendo a garantia de que você não vai ficar recebendo anúncios indevidos, ninguém vai ficar rastreando aonde que você está acessando os seus dados. Então, privacidade nesse sentido é algo fundamental. Os dados estão sendo disputados pelas grandes potências, né, de maneira cotidiana, e é muito importante que você mantenha a sua liberdade na hora de navegar. Além disso, a gente está falando também, Daniel, sobre a sua segurança. A segurança dos seus dados, a segurança das suas senhas, a segurança dos seus arquivos. Você vai ter uma nuvem absolutamente segura lá na NordVPN e a possibilidade de você proteger até 10 dispositivos com uma única assinatura. Assinatura essa na qual você tem desconto só por utilizar o link que está na descrição desse episódio. Sendo ouvinte do Petit Jornal, você já tem esse desconto. Até 4 meses adicionais em cima do plano que você contratar e 30 dias para você se arrepender. Você assina, vê se gostou. Se não gostou, você recebe o seu dinheiro de volta. Tenho certeza que você vai curtir utilizando o link que está na descrição desse episódio. Aliás, Tanguy, o meu relato é de como a NordVPN é excelente, particularmente quando você está em viagem no exterior. Tem uma série de sites que você não consegue acessar se você não estiver no Brasil. Inclusive em questões de trabalho, questões até de produção aqui do nosso conteúdo para o Petit Jornal. A NordVPN acaba sendo fundamental. E quando estamos no Brasil também, você consegue acessar conteúdos de plataformas estrangeiras, você consegue melhorar as suas pesquisas na internet e você consegue também
é ter ali uma proteção dos seus dados, o que é algo absolutamente fundamental. Fica aqui a nossa recomendação aos amigos e amigas do Pet Jornal. A NordVPN acaba sendo um excelente auxílio na sua navegação na internet e condições especialíssimas para os amigos e amigas do Pet Jornal. Link no descritivo desse episódio, clique e conheça o trabalho da NordVPN. Daniel Souza, o mundo dá voltas, viu? Donald Trump encheu o saco de Joe Biden, dizendo que ele estava gagá, que ele estava velho demais, que ele não tinha condição de governar os Estados Unidos, que ele estava senil, né? E isso, de fato, acabou sendo um elemento, uma parte da campanha de Donald Trump que minou bastante a popularidade do Biden. O Biden já dava, de fato, uma série de sinais de fragilidade, né? E nesse momento, Daniel, a gente está vendo pesquisas nos Estados Unidos. Eu quero fazer referência aqui a duas pesquisas, que são a pesquisa da Reuters Ipsos e a pesquisa do Washington Post ABC. E o que essas pesquisas mostram é que 61% dos americanos dizem que Donald Trump está ficando errático com a idade. Então, eles enxergam em Donald Trump um problema similar àquele que o próprio Donald Trump ajudou a fazer colar em Joe Biden. Claro que aí vai uma diferença razoável, Daniel, quando a gente fala sobre a filiação de quem responde, né? Então, quando você fala sobre os democratas, por exemplo, 89% dos democratas que participaram da pesquisa dizem que é verdade, que o Donald Trump está errático, e apenas 30% dos republicanos. Ainda assim, o fato de 30% dos republicanos dizerem que Donald Trump não está tão afiado quanto já esteve é um número bastante alto, né, para a galera que está no partido dele, principalmente levando em consideração que a aprovação dele entre os republicanos está na casa de 85%. Ou seja, tem uma galera que vê o trabalho dele como positivo, mas considera que ele está ficando errático por conta da idade. Agora, o dado que me chamou a atenção nessa pesquisa, Daniel, foi que 64% dos independente é aquela galera que não se considera nem republicano nem democrata, que pode votar em um ou em outro, e que na prática é a galera que decide a eleição. 64% dos independentes concordam que Donald Trump está ficando errático com a idade. Isso é uma informação, Daniel, muito importante quando a gente fala sobre o ano eleitoral. A gente tem eleições de meio de mandato que vão acontecer em novembro desse ano agora. A gente sabe que a figura do presidente é fundamental para puxar votos para o seu partido, e tem algumas outras informações que chamam a atenção também. A primeira delas é que a aprovação do governo de Donald Trump é bastante baixa nesse momento. A gente está falando de uma aprovação de 39%, com 60% de desaprovação. É a desaprovação mais alta, Daniel, desde a invasão ao Capitólio, no dia 6 de janeiro de 2021. Então, uma desaprovação realmente robusta. Claro que vem uma campanha eleitoral, claro que isso vai levar os republicanos a abraçarem ainda mais o governo de Donald Trump em busca de votos e tudo, mas nesse momento você tem um problema na popularidade de Donald Trump, e me parece bastante claro, Daniel, que ele está tentando trazer a política externa, a firmeza em política externa, como uma maneira de dar uma demonstração ali de solidez, de constância, mas, segundo a pesquisa da Reuters Ipsos, 62% dos eleitores americanos desaprovam, rejeitam intervenção em outros países. Ou seja, claro que teve uma galera que aplaudiu o que os Estados Unidos fizeram na Venezuela, mas está longe de ser unânime. Pelo contrário, 62% consideram que não é exatamente o que os Estados Unidos deveriam fazer. Claro que por motivos diferentes. Então, uma galera considera que não, questão de soberania. Os Estados Unidos não tem nada de se meter na Venezuela ou em outros países. E tem uma galera que diz que, olha, os recursos americanos têm que ser para os Estados Unidos não têm que ficar se metendo em assuntos dos outros, tem que pensar exclusivamente em assuntos domésticos. Mas me parece, Daniel, que esse é um cenário importante, né, quando a gente imagina o que Donald Trump vai trazer, com o que Donald Trump vai ter que lidar ao longo dos próximos meses para uma eleição que deve ser dura, Daniel, que vai acontecer em novembro agora de 2026, Daniel. Aliás, ainda tem aqui falando sobre Estados Unidos, um grupo de 22 senadores democratas propôs uma legislação, uma lei, exigindo que o governo Donald Trump reembolse integralmente, de forma corrigida, em até 180 dias, as tarifas invalidadas pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Na prática, a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras deveria devolver todas as tarifas cobradas com base
na legislação de emergência que foi considerada inconstitucional o seu uso da forma como o Trump fez pela Suprema Corte. Pequenas empresas, inclusive, deveriam ter prioridade no reembolso. Entre os principais apoiadores, nós temos aqui o Chuck Schumer, que é o líder da minoria no Senado, Ron Wyden, Edward Markey, Jeanne Shaheen. Esses são alguns dos senadores que propuseram essa peça legislativa. O presidente da Câmara, Mike Johnson, que acabou sendo quem veio a público se pronunciar sobre essa polêmica, disse que a questão deve ser resolvida pela Casa Branca, que o Congresso não tem nada a ver com isso. Imagina, o Congresso tem nada a ver com isso. O Trump é que veja lá como ele deve agir. E o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o governo seguirá as ordens legais. Na prática, o que ele está dizendo é nos processem, né? Porque a gente não vai pagar isso de maneira absolutamente voluntária. Você tem aí diferentes estimativas sobre qual seria o montante a ser ressarcido, mas a gente está falando ali em algo em torno de 150 a 175 bilhões de dólares que estariam sujeitos aí a reembolso. É muito dinheiro mesmo para o governo dos Estados Unidos. Provavelmente você vai ter aí a judicialização dessas tarifas que foram pagas, vai ter gente querendo ser ressarcido pelo governo americano e vamos ver o que acontece. Mas me parece, Tanguy, que o cenário mais provável é o seguinte: me processe e quem me processar, eventualmente, se a justiça me obrigar, eu pago. Mas eu não vou ficar pagando para todo mundo que acabou sendo impactado por essas tarifas nesse período de aproximadamente um ano. Afinal, as tarifas recíprocas foram adotadas em 2 de abril de 2025. Daniel, eu queria falar um pouquinho sobre a tensão entre os Estados Unidos e Irã. A gente ficou, aliás, não apenas a gente, todo mundo ficou meio de sobreaviso com o que poderia acontecer ao longo do último fim de semana. Os Estados Unidos não atacaram o Irã, e você tem uma série de rumores de que Donald Trump já teria se decidido a fazer um ataque limitado, que forçasse o Irã a negociar e tudo. Outros dizem que não, que essa é uma questão absolutamente aberta, ou seja, não há exatamente uma informação confiável, talvez não haja nem essa decisão ainda sobre se os Estados Unidos vão atacar ou não. O fato, Daniel, é que a gente tem uma próxima rodada de negociações que vai acontecer na próxima quinta-feira, depois de amanhã, em Genebra. Então, é mais uma tentativa de chegar a algum tipo de acordo. E o Irã soltou hoje uma sinalização por meio do seu vice-chanceler, o Majid Takht Ravanchi. O que o Ravanchi disse, Daniel, é que o Irã está disposto a tomar todas as medidas necessárias para alcançar um acordo com os Estados Unidos. Segundo ele, estamos prontos para alcançar um acordo o mais rápido possível. Entraremos na sala de negociações com honestidade e boa fé. Claro que você tem alguns pontos muito difíceis na pauta. Os Estados Unidos, por exemplo, exigem que o Irã pare imediatamente qualquer tipo de enriquecimento de urânio. O Irã diz que aceitaria uma solução de meio do caminho, o Irã, de repente, fazer parte de algum tipo de consórcio para enriquecimento de urânio, ou seja, não enriquecer urânio sozinho, mas com outros países que poderiam atestar que o Irã está dizendo a verdade. Então, é uma negociação muito difícil, está longe de ser uma negociação rápida. E é um momento no qual o Irã está muito enfraquecido, Daniel. A gente vem acompanhando isso desde 2023, desde que Israel iniciou aquela campanha para enfraquecer todos os aliados do Irã, e de fato conseguiu. O Hezbollah está enfraquecido, o Hamas está enfraquecido, o governo do Assad não existe mais, o governo do Assad caiu ali no final de 2024, não teve relação com Israel, é verdade, mas é mais uma ponta de apoio do Irã que foi perdida também. E nesse meio do caminho, Daniel, há uma preocupação do Irã de eventualmente ser atacado pelos Estados Unidos mais uma vez, exatamente no momento no qual o Irã está muito enfraquecido. No dia de hoje, no entanto, saiu a informação, que veio pela Reuters, não é uma informação oficial, portanto, de que o Irã está próximo de fechar um acordo com a China para a compra de mísseis antinavio CM-302. A gente está falando sobre mísseis supersônicos, Daniel, com alcance aproximado de 290 quilômetros. Então consegue atingir algum alvo a 290 quilômetros de distância. E a gente está falando sobre mísseis que podem atingir a velocidade Mach 3. Mach 3, Daniel, é algo parecido, algo próximo ali
a 3.700 km por hora. Então é algo que poderia se tornar uma preocupação para navios americanos, inclusive para porta-aviões que estejam ali na região. Não está claro se o acordo já foi fechado, quantos seriam, quando é que seria entregue, nada disso está claro, mas o que fica claro é que o Irã e a China estão negociando, ou pelo menos já estiveram em negociação, e isso obviamente é uma demonstração de que o Irã, por mais que esteja negociando com os Estados Unidos, também está pensando em formas de se defender. Essas negociações elas teriam sido reforçadas depois dos ataques israelenses e americanos contra o Irã em junho do ano passado, mas, de novo, a gente não tem lá muitas informações acerca de em que ponto que estão essas negociações. Mas é um pouco lá, um pouco cá, né, Daniel? Um pouco na diplomacia e um pouco o Irã também tentando garantir que tem alguma possibilidade de defesa caso os Estados Unidos tentem atacar forças iranianas ali na região. Não é imediato. Uma entrega como essa normalmente demora tempo, normalmente você pede aí 1 ano, 2 anos, 3 anos para fazer uma entrega como essa, mas de qualquer maneira, o Irã está negociando com a China, Daniel. E você tem muita gente no gabinete do Trump que considera que os Estados Unidos estão diante de uma janela de oportunidade por conta desse enfraquecimento iraniano que você fez registro há pouco, e que o Irã vai continuar sendo um problema, que o Irã não é confiável e que, consequentemente, algum tipo de intervenção militar seria necessária por conta disso. Bom, vamos seguir aqui acompanhando. Eu queria registrar rapidamente, Tanguy, que o presidente do Panamá, o José Raul Mulino, ordenou a ocupação temporária de 2 portos nas 2 entradas do Canal do Panamá. Esses portos eram operados por uma empresa chinesa, né? A gente chegou a falar sobre isso aqui no Pet Jornal. Você teve ali uma decisão da Corte Constitucional do Panamá anulando em janeiro a concessão da empresa para operar os terminais e, consequentemente, o governo do Panamá vai operar esses 2 terminais temporariamente até que um novo contrato seja definido por meio de licitação. É o Panamá se mexendo para evitar, quem sabe, uma intervenção dos Estados Unidos no país. Lembrando que o Panamá é altamente dependente das receitas geradas pelo Canal do Panamá e, consequentemente, não quer confusão, não quer turbulência. Se é para trocar a empresa, se os chineses geram ali um constrangimento em relação aos Estados Unidos, a gente troca, manda a Corte Constitucional anular esse contrato, mas não dá para a gente ficar aqui com esse alto nível de vulnerabilidade. A economia do Panamá é relativamente organizada, tem as receitas em dólar do Canal do Panamá, tem as receitas da Copper Airlines, que é uma companhia aérea muito forte, tem as receitas também do fato do Panamá ser um paraíso fiscal, uma economia dolarizada. O Panamá não quer confusão, então fazemos aqui a vontade dos Estados Unidos para tentar evitar o pior dentro desse atual contexto. Tanguy, podemos avançar para a geleia da Shakira de hoje? Precisamos, Daniel, conta pra gente. Tanguy, na geleia da Shakira de hoje quero registrar o que eu tive um pouco de dificuldade de acreditar, que foi o seguinte: os Estados Unidos venceram o Canadá no hockey. Ok, né? Hockey no gelo, aquele esporte extremamente violento, que as pessoas trocam socos, trocam supapos, eventualmente na Olimpíada de Inverno. Diante disso, a Casa Branca celebrou a vitória dos Estados Unidos sobre o Canadá, publicando ali uma mensagem que eu fiquei um pouco confuso. É a imagem de uma águia, aquela águia típica dos Estados Unidos, atacando um ganso, que é justamente um símbolo associado ao Canadá. Então tá lá a águia atacando o ganso. Isso foi a conta oficial da Casa Branca. E tivemos também o Donald Trump publicando um vídeo gerado por inteligência artificial dele de terno, jogando hóquei no gelo contra os canadenses e marcando um gol. Tanguy lá, pá, pegou lá o taco e atirou lá aquele disco e acertou a baliza dos canadenses. Veja aí, Donald Trump sendo responsável por essa imensa vitória dos Estados Unidos contra o Canadá na final do hóquei no gelo. Eu acho que a vontade dele sempre foi ser atleta, né, Daniel? Ele tem uma coisa, né, com o esporte, né? Ele gosta ali de receber medalhas. A vontade dele sempre foi aparecer, Tanguy. Sempre foi aparecer. Se for com esporte, pode ser. Se for de outra maneira, pode ser também. Daniel Souza, dessa maneira a gente chega ao fim do nosso episódio. Queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo que está na audiência, todo mundo que curte o Petit Jornal. Muito obrigado pela presença de vocês. Lembrando que daqui a pouco, é possível que quando você ouça esse episódio, essa aula, inclusive, já tenha sido dada. A gente tem uma aula
no YouTube do Petit Jornal sobre a Groenlândia, né? Um dos temas que a gente falou mais ao longo dos últimos meses aqui no Petit Jornal, não é para menos, né? Se tornou uma nova obsessão de Donald Trump. A gente vai gravar essa aula no dia 24 de fevereiro, no dia de hoje, às 19 horas no YouTube do Petit Jornal. Então, se você estiver ouvindo a tempo, vem com a gente. Se já tiver passado, assiste lá, que eu tenho certeza que você vai curtir para saber o que está acontecendo. É uma maneira, inclusive, de você conhecer o nosso programa de aulas, que está lá no Petit Cursos, petcursos.com.br, para você conhecer ali o catálogo de aulas, o catálogo de cursos que a gente já teve. Tornando-se aluno, você passa a ter acesso a todas as aulas, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, no formato de streaming. Acesse lá, petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam na manutenção do nosso projeto. O Petit é um produto digital artesanal. Nós precisamos bastante da ajuda dos nossos apoiadores, afinal não temos o suporte de um grande conglomerado de mídia ou de uma grande produtora. E por isso sempre registramos aqui o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, tem várias alternativas no descritivo desse episódio. Tem a chave Pix do Petit Jornal, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. Dá inclusive para ativar o Pix recorrente, chave Pix, no descritivo desse episódio. Temos também o link do Apoia-se, o link do Patreon, que acaba sendo bacana para quem vive no exterior. Tenho certeza que alguma dessas alternativas será confortável para você. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.